Eu quero compartilhar de um texto com vocês hoje. Está em Lucas capítulo 11, muito conhecido esse texto, e nós vamos revê-lo porque nós estamos num momento de quarta-feira, celebrando ao Senhor debaixo de um tema, batalha espiritual. Dias atrás eu disse, tem sido uma batalha espiritual, até a presença dos irmãos ao culto, não é verdade? Mas a gente está aqui, você está aqui, e você está aí. Hoje a câmera aqui não está ligada, está ligada aquela lá, ó, por conta da chuva, e toda vez que dá chuva torrencial aqui, inunda a calha, sempre joga água um pouquinho aí nas fiações, aí nos detalhes, aí não pode ligar. Então nós estamos utilizando aquela câmera de lá, então de vez em quando eu vou me virar para lá, tá bom? Eu estou me omitindo a você, até é bom, porque você já percebeu que os pregadores olham mais para cá do que para cá? Já percebeu isso? Então hoje eu vou olhar mais para lá do que para cá, tá bom? E é isso aí mesmo. Vamos lá, abra sua Bíblia em Lucas 11. Me permita, eu quero ler o contexto, a partir do versículo 14. Eu sei que muitas pessoas gostam de olhar batalha espiritual e celebrar aquele texto de Daniel, do arcanjo que veio e ajudou o anjo Miguel, para que pudesse chegar a resposta a Daniel. Não tem nada de errado, é isso mesmo, batalha espiritual nas regiões celestiais. É uma realidade bíblica. Mas eu gostaria de trazer vocês a um entendimento bíblico, não meu, de que se a Bíblia diz que quando eu estou em comunhão com o Senhor, e na unção do teu Espírito, o diabo não me toca, então essa questão de guerra nas regiões celestiais não vão nos atingir. A dificuldade ou as reservas do nosso ser não são de fora para dentro, elas são de dentro para fora, porque alguém já disse que o ser de uma pessoa tem uma fechadura que só abre por dentro. Então todas as vezes que alguém dá lugar ao diabo, foi porque abriu a porta do seu ser. Por isso que a Bíblia diz, e Pedro asseverou, não deis lugar ao diabo. Interessante que se você for olhar o todo da Bíblia, há um esforço divino para nos convencer a dar lugar a Deus. Toda a conjuntura bíblica e a ação do Espírito Santo, ela vem de encontro às nossas limitações e fragilidades, para nos fortalecer, para que a gente abra todo o espaço do nosso coração ao Senhor. Só que a vontade de Deus para nós, ela conspira contra a satisfação humana. Eu vou repetir, a vontade de Deus e o projeto de Deus para a minha vida e para a sua, conspira contra essa satisfação humana que a maioria de nós busca. O viver relaxado, o saber que tudo está debaixo do seu controle. Jesus asseverou isso tantas vezes, que aquele que buscar salvar-se, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor dele, achá-la-á. E perder a sua vida no contexto, por amor ao Senhor, entregar-se a Deus e ter prejuízos no mundo. O que é ter prejuízos no mundo? É abrir mão de seus próprios interesses, dos seus desejos, das suas ambições, do seu querer e até do declínio da carne, a conspiração da carne, a obra da carne, a inclinação da carne. Você abrir mão disso para assimilar a vontade de Deus. Isso é a maior batalha espiritual que diz respeito a mim, que diz respeito a você. A guerra no mundo espiritual é uma realidade, mas há na minha vida e na sua e na vida de qualquer pessoa que temer a Deus e buscar ao Senhor, uma proteção divina. De outra forma, por que Davi diria, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não teria medo de nada? Por quê? O Senhor está comigo. O Salmo 46 diz, o Deus de Jacó, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É um lugar de proteção.
O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Tem um monte de gente habitando no esconderijo do Altíssimo e não estão tendo esse na vida humana. Então as prerrogativas do Evangelho e dessa batalha espiritual que envolve a obra de Deus na nossa vida, não está em ser próspero na vida humana, está em ser próspero na vida espiritual. Essa questão de prosperidade absoluta na vida humana é uma herança da crença judaica, do credo de Abraão e dos filhos de Abraão, que entendiam que se houvesse prosperidade humana, física, material, a bênção de Deus estava com eles. Mas se não houvesse, a bênção de Deus não estava com eles. Só que a verdade do Evangelho veio para modificar isso, trazer uma visão muito mais avançada. Jesus disse, olha só, o que eu estou falando aqui todo mundo sabe: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quando Deus mostrou a terra prometida para os espias, e eles foram levar a notícia para o povo e para Moisés, eles contaram a realidade da terra, que tinha gigante, homem bem armado, e não era fácil vencê-los, humanamente falando, era impossível vencê-los. Só que quando Deus tirou o povo do Egito através de Moisés, Deus não contou nada, porque se conta que a terra de Canaã tinha gigante, que eles teriam que entrar em terra de gigante e vencê-los, ninguém sairia da escravidão do Egito. Muitas coisas que acontecem na minha vida e na sua, Deus não nos conta, Ele não nos fala antecipadamente. Eu e você somos livres de muitos ataques do diabo e de dificuldades na vida humana, que Deus nos livra sem sequer a gente tomar conhecimento que está sendo livre. Porque se víssemos a essa realidade, nós desistiríamos. Mas Deus nos dá a vitória, quer naquilo que Ele nos avisa, quer naquilo que Ele não nos avisa, quer naquilo que a gente vê, quer naquilo que a gente não vê. E a realidade humana já mostrou para nós que há coisas que é melhor não ver, que há coisas que é melhor não ouvir, que existem coisas que é melhor não sentir. Isso eu estou falando no aspecto humano puramente. Pô, fulano fez isso, o cara ficou horrorizado, era melhor nem ter sabido daquilo. Olha, aconteceu isso, um acidente, meu Deus, e a pessoa já fica toda em dificuldade. Então eu e você podemos contar com o Deus único e verdadeiro, que nos livra nesses embates espirituais. Deus não precisa, mas eu preciso ser valente em Deus, e você também precisa ser valente em Deus. Não podemos esmorecer, não podemos abaixar a guarda. Nós vamos prevalecer em nome de Jesus e vamos em frente. Glória a Deus, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Tem dia que a gente chora, irmão. Ah, eu sou um super crente, é comer. Não, irmão, tem dia que o negócio fica complicado, mas a gente não desiste, a gente não volta atrás, a gente não desanima. Nós não somos daqueles que recuam. E você veio aqui hoje, você está celebrando esse culto aqui hoje, porque você não vai recuar, você não vai desistir, você vai em frente, porque o prêmio é muito grande. Eu estava agora há pouco falando com uma irmã, membro dessa igreja, que está em outro estado, bem distante daqui, porque está lá, ela pediu oração, porque está lá realizando, segundo ela, um grande negócio na vida profissional dela, que envolve um grande resultado. Isso é absolutamente normal, e eu estou só pegando a ponte para falar. Se a irmã estiver sintonizada, cultuando ao Senhor, eu não estou falando para você nem de você, estou tomando o seu exemplo. Mas na vida humana a gente se esforça para tantas coisas, e interessante que às vezes na vida espiritual, ao invés de lograrmos êxito e vitória, a gente fica medindo o esforço, e ao invés da gente ir em frente, seguir em frente, a gente para, retroage, volta atrás. Por isso que Paulo asseverou à igreja: não, vamos voltar atrás, nós vamos sempre colocar o pé à frente, em nome de Jesus Cristo, porque a vitória está diante de nós. Sabe por quê? Porque quem vai adiante de nós é o Senhor,
É Jesus que está à nossa frente, nós só vamos seguindo Ele, não é? Lembra daquela canção? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Não é do seu tempo não, né? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resiste. Nós não precisamos ir na frente abrindo caminho nenhum. O Senhor, em Isaías 43, diz que Ele abriria caminhos no ermo, fontes de águas no deserto. Ele ia abrir caminho no deserto e ia fazer jorrar fontes de água. Interessante, quando Ele abre caminho no deserto, Ele libera fonte de água. Todos nós sabemos que a água em qualquer lugar vai sempre correr para o mar. Então, quando há um fluxo da água, você pode saber, o destino final dela é o mar. Pode até demorar a chegar lá, mas ela vai chegar. Então, você quer chegar no mar? É só acompanhar a água. Se o fluxo de água te serve, mas é pouco, acompanhe o fluxo divino para a sua vida, que nós vamos chegar no mar da essência de Deus, da revelação de Deus, da glória de Deus. É só não nos omitirmos, amém? Graças a Deus. Demorei falando demais, né? Lucas 11, 14, abre aí. Estava ali ele, Jesus, expulsando um demônio, o qual era mudo. O demônio era? Se ele era mudo, ele não falava. E se o demônio mudo estava no homem, o homem também não falava. Porque quando há um endemoniamento, a reação física da pessoa que está endemoniada é referente ao estilo, ao caráter, à personalidade do demônio. Então, se o demônio é mudo, o homem também é mudo, né? E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. Claro, destrancou a prisão, o mudo falou. Então, o mudo queria falar ou não queria? Ele queria, mas por que ele não falava? Ô irmão, o mudo queria falar, mas ele não podia falar. Mas por que? Ele queria falar, mas por que ele não falava? Porque o demônio prendia a área do cérebro que dá poder de fala. Então vamos começar a pensar. Quando o demônio se assanha na vida de alguém, ele vai trazer a personalidade dele para a vida daquela pessoa. Então, tal é a insinuação maligna, tal é a característica do demônio, tal é o efeito na vida daquela pessoa. E a Bíblia diz que o mudo falou, porque Jesus expulsou o demônio, e a multidão se maravilhou, porque o mudo falou. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Estão dizendo, olha, ele agiu porque ele está em acordo com o demônio. Ele conversou com o príncipe dos demônios, então por isso que esse demônio saiu. É o que a multidão dizia, alguns da multidão. E outros tentando pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Jesus está liberando uma lei divina. É uma elucidação que ele está trazendo. Ele diz, todo reino dividido contra si mesmo será assolado. Ou seja, quando há um reino e dentro do reino a guerra civil, guerrilha, das próprias pessoas uma contra a outra. O Senhor está dizendo, não vai prevalecer. E ele diz, toda casa dividida contra si mesma cairá. Quando há na casa pessoas que conspiram contra o propósito da casa, o propósito da família, então não vai para frente. Alguns de vocês devem sentir isso em algum momento da vida de vocês, quando nem todo mundo serve ao Senhor e pessoas trazem para dentro de casa algum tipo de vicissitudes. Eu não estou falando vício, estou falando vicissitudes, né? E acontece dentro da casa de que nem todos servem ao Senhor, e aí é uma guerra espiritual dentro da casa, e o resultado você já sabe: discórdia, dissolução, fragmentação da família, porque nem todos estão juntos naquele propósito. Isso é, em relação à família, é em todos os ângulos. Tem lá 5 membros na família, 3 trabalham, 2 comem o dia inteiro. 3 produzem, 2 consomem, roem. 2 trabalham, 3 consomem. Agora, se os 5 trabalharem,
E não precisa ganhar tanto, mas se cada um trabalhar, juntar o esforço, conseguem sim fazer algo juntos. Mas quando há divisão, quando alguém trabalha e o outro corrói, quando alguém coopera e o outro estraga, atrapalha, a vida humana é assim, a gente sabe que é isso. Se nunca aconteceu na sua casa, Deus te livre, você deve estar aí já repreendendo, de repente você viu acontecer na casa de alguém. Isso é uma lei espiritual. Na igreja a mesma coisa. Eu estou aqui celebrando a palavra de Deus, na minha limitação, e todos nós aqui precisamos da bênção de Deus, amém? Agora é inadmissível que você esteja sentado, tomara que erre, tomara que esqueça, tomara que não consiga concluir, tomara que não consiga terminar. Isso é loucura, isso é o diabo agindo na sua mente. Então isso é uma casa dividida, isso não pode acontecer. Então nós estamos juntos nessa parada aqui espiritual, estamos ou não estamos? Estamos ligados porque se houver bênção, todos nós vamos saboreá-la. É verdade ou não é? E há um poder liberado na palavra da comunhão nossa, que é agradável a Deus. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce até a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então eu quero viver a bênção aqui, é só eu ter comunhão com todo mundo, eu vou viver a bênção. Mas se eu estou com o coração com entraves, então você vê o lugar certo, está acontecendo uma batalha espiritual no seu coração. Você precisa romper com esses entraves hoje, em nome de Jesus. Se você que está celebrando a palavra de Deus conosco aí, no seu veículo de acessibilidade a esse link aí, você igualmente se serve ao Senhor numa casa de oração, você tem que saber disso. Não adianta ficar conspirando contra as coisas, você tem que se unir. Você tem que deixar que a barreira da separação caia por terra. Em nome de Jesus, porque senão vai haver conspiração nisso. E na desunidade, na desunião, na fragmentação, não vai haver bênção de Deus. Toca uma pessoa que está buscando, toca outra, mas não é uma coisa plena. Mas que bom que nós viemos aqui nessa quarta-feira de chuva, que já caiu um toró, igual diz lá na terra do irmão Gerson, não é verdade? Caiu um toró, e a gente está aqui celebrando ao Senhor, dando glória ao nome do Senhor. Estamos unidos nesse objetivo, sim ou não? Você não saiu da sua casa para ficar aqui desejando o mal de alguém, você veio aqui para cultuar o Senhor, você veio aqui para celebrar o Senhor. Dá um confere aí, fala, você veio ou não veio celebrar o Senhor? Tem até um cântico que é do tempo do presbítero Leal. Eu sei porque, a canção original diz, não sei porque você veio, mas eu vou cantar assim, eu sei porque você veio para louvar a Deus, eu sei porque você veio para louvar a Deus, você veio para louvar a Deus. Eu tenho que ir agora nessa pessoa aqui, de pronome que eu comecei, né? Você veio, diga para alguém, vai. Você veio para louvar a Deus. Pronto. Então eu sei porque você veio para louvar a Deus. Por quê? Porque se não fosse para isso, era para você ter ficado em casa. Mas se você chegou aqui com esse propósito, com esse pensamento, Deus vai mudar seu coração, Deus vai mudar sua vida, Deus vai transformar seu ser. E você vai sair daqui, eu sei porque você saiu glorificando a Deus. Vai acontecer isso com você em nome de Jesus. Quem diz amém? Amém. Graças a Deus. Então, e se Satanás também está dividido contra si, disse Jesus, como subsistirá o seu reino? Pois vocês dizem que eu expulso o demônio por Beelzebu. Ou se a obra do demônio, se o espírito maligno no homem é o demônio, como é que eu vou expulsar o demônio do demônio? Do endemoniado, como é que eu vou? Então ele está falando, isso seria uma loucura, Satanás está doido, a casa dele está dividida, ele não vai subsistir seu reino, porque vocês dizem que eu estou sendo usado pelo príncipe do demônio para expulsar um demônio. Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Porque havia entre os judeus um monte de gente. Como é que é o nome da prática de expulsar demônio mesmo, pastor Enéas? Você que é versado nisso? Como é que é o nome? Exorcista. Exorcismos havia entre os judeus. Sim, alguns deles eram especialistas disso.
Existem igrejas que tem gente especialista em expulsar demônio, não tem? Qual o seu ministério? Eu sou o agente de expulsar o demônio. Mas na verdade, expulsar demônio dos outros não é difícil não. Libertar é difícil, só Jesus liberta. Mandar demônio embora, até eu que sou fraquinho mando. E ele vai ter que obedecer, porque eu vou mandar no nome de Jesus. E ele vai sair. Agora, se a pessoa cujo demônio saiu da pessoa, se essa pessoa vai ficar liberta, é um problema dele com Jesus, é o problema dessa história aqui. Então, mandar um demônio embora não é libertar, mandar demônio embora é só expulsar. Ser liberto é manter-se livre dele. É o que aconteceu comigo, o que aconteceu com você. Ele não tem mais lugar na nossa vida. Quem pode dar glória a Deus? Você vai dizer, pastor, você já ficou endemoniado? Eu já pude ter atitudes meio que não boas. É verdade. Quando alguém se ira, quando alguém se irrita, contra alguém não está tendo uma atitude que não é de gente que tem o Espírito Santo. É uma atitude demonizada. Quando eu perco a bicicleta, eu não ando de bicicleta, eu deveria andar, né? Mas estão atropelando até bicicleta, moto atropelando bicicleta, um monte de problema. Mas quando a pessoa perde a calma, quando perde o controle, é uma atitude demonizada. Se ela não tomar cuidado, algumas pessoas dizem, é desequilíbrio emocional, mas a maioria das vezes é um desequilíbrio espiritual mesmo, Então, eu e você precisamos pensar nisso, que a batalha espiritual que envolve a minha vida depende daquilo que Tiago disse e que a gente sempre fala aqui. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E a tradução de sujeitai-vos é submetei-vos. Submetei-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem gente que se submete ao diabo e resiste a Deus. Resiste a Deus na sua palavra, resiste a Deus naquilo que o Espírito Santo fala. E dá lugar ao diabo, e aí a obra acontece o inverso. Mas para que uma pessoa seja plenamente liberta e vencedora na batalha espiritual, não há probabilidade disso acontecer se não se submeter a Deus. A primeira regra é: submetei-vos a Deus e resistir ao diabo. Quem tentar resistir ao diabo sem submeter a Deus, vai ser igual aquela história de Atos, dos filhos de Seva, que foram expulsar o demônio, e eles exerciam o exorcismo, e chegaram para o endemoniado e falaram, nós vos te esconjuramos no Deus em que Paulo prega. E a Bíblia diz que o demônio no homem falou assim, eu sei muito bem quem é o Deus de Paulo, e sei muito bem quem é Paulo, mas vós quem sois? E partiu para cima, e deixou, eles fugiram, e alguns deles fugiram nus e feridos e machucados. Por quê? Foram apelar para uma identidade que eles não tinham, foram usar uma autoridade que não estava presente na vida deles. Por quê? Eles não estavam submetidos a Deus. Então eu não posso simplesmente pegar o nome de Jesus como se fosse um cartão de crédito e começar a usar a minha maneira. Não. Para que isso funcione, para que o nome de Jesus funcione na minha vida e o diabo fuja, eu tenho que ter relacionamento com Deus. Você precisa ter relacionamento com Deus. Aponta o dedão para o seu irmão, vai lá para o seu esposo, aponta aí, mano. Vai isso, você precisa ter mais relacionamento com Deus. Isso, vai, fala. Isso. Então ele diz, se eu expulso demônio por Beelzebu, seus filhos expulsam então por quem? E ele diz, eles serão vossos próprios juízes. Mas ele diz, Jesus diz, mas se eu expulso os demônios, eu gosto dessa frase, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Jesus diz que ele expulsa demônio pelo dedo de Deus. Ele nem fala a mão de Deus. A mão de Deus é demais para o diabo. É o dedo, só uma unhadazinha. Ele diz, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Por quê ele está dizendo isso? Porque as pessoas eram detidas, amarguradas pelo diabo, e nessa batalha espiritual Jesus chegou para revelar.
A Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ou seja, aquilo que o diabo havia trabalhado na vida das pessoas o tempo todo, ele chegou para desfazer aquilo tudo, desembaraçar aquilo tudo e pôr as pessoas em liberdade. Foi isso que aconteceu com aquele endemoniado gadareno lá, ó. O homem só fazia besteira, andava nu, gritava, gemia a noite toda. E quando a libertação veio, os homens encontraram ele sentado, vestido e calmo e tranquilo. É isso que Jesus faz na nossa vida. É isso que Jesus tem feito na vida de quem quer ser liberto. Alguém aqui pode dar glória ao nome dele? Ele diz: a vós é chegado o reino de Deus. Então, o reino de Deus chegou na nossa vida. E aí Jesus vai contar, vai falar uma história real, baseado nesse fato que acabou de acontecer, na expulsão do demônio daquele homem. Ele diz: quando o valente guarda armado a sua casa, casa aqui é a vida de qualquer pessoa. Valente aqui é o diabo que domina a vida da pessoa e que guarda armado aquela casa que ele diz que é sua. Ele diz: quando o valente guarda armado a sua casa, preste atenção no pronome aqui de possessão, possessivo, sua casa. Quando o valente, o demônio guarda armado a sua casa, ele se apossa da casa. Satanás é um posseiro, ele não é dono de nada, ele é posseiro, dono da minha vida, dono da sua vida, dono daquele que está agora matando, dono daquele que está agora roubando, sequestrando, fazendo males. Dono da vida dele é Deus, porque quem dá a vida a todas as pessoas é o Senhor. O diabo não é dono da vida de ninguém, ele é posseiro. Dono da nossa vida é o Senhor. Você pode dizer amém? Você pode levantar a sua mão e dizer: Deus é dono da minha vida? Embora isso seja uma verdade, isso tem que ser repetido de vez em quando. Quando você se sentir subtraído na vida de alguma coisa, quando você tiver um pensamento, um sentimento, que algo está te faltando, está alguma coisa fora de lugar, você tem que levantar-se, erguer-se, levantar a mão aonde você estiver e dizer: dono da minha vida é o Senhor. E aquela ilusão, porque isso é uma ilusão, porque se alguém é ovelha de Deus não lhe falta coisa alguma. Então todo entendimento de sentimento de ausência é uma ilusão espiritual na vida da pessoa, que precisa ser combatida. É o escudo da fé que nós levantamos e apregoamos: Deus é o Senhor da minha vida e o sustentador da minha vida. Na hora nós recobramos a realidade espiritual, na hora os nossos olhos são abertos. Você pode dizer amém? Então a maior batalha espiritual, meu irmão, não está fora de nós, está lá para os anjos, para os arcanjos, e deixa eles combater lá, e a gente até ora, mas tem gente que se envolve demais do que deveria nesse afã, ao invés de olhar mais para dentro de si, da batalha que está acontecendo aqui, fica tentando descortinar a batalha que está na região celestial, entre os anjos, arcanjos, querubim. Tem gente que está dando ordem a anjo: ô Miguel, vem cá. Nunca vi isso na Bíblia. Eu já vi gente em culto de libertação dando ordem a anjo. Vem cá agora, Miguel, arrebenta aí. Sim, a gente pode: Senhor, envia teu anjo aqui, tem misericórdia do negócio aqui, está ficando estreito para mim. Mas dá ordem, você diretamente: quem é você, quem sou eu? Estou falando exatamente para você aí, ó. Quem é você? E quando eu digo você, eu estou apontando para a câmera, tá, irmão? Não é porque ninguém está desse lado aqui, não. Entendeu? Então, a maior batalha espiritual dentro de nós. E existem pessoas que não conseguem vencer batalha aqui dentro, quer vencer em outro campo. É igual o mando de campo no futebol. O cara não consegue vencer dentro de casa, quer vencer fora. Nós temos que vencer nossa batalha dentro de casa, aqui dentro de nós. É o campo de batalha espiritual nosso, aqui dentro de nós. Tem gente que fica se preocupando com os outros, nas outras regiões, combatendo o demônio da Etiópia, e não consegue combater as crises da sua própria vida. Eu não compreendo isso. O Senhor manda a gente orar, interceder, mas não manda entrar nesse tipo de batalha, não. Orar a gente pode até orar, mas a palavra do anjo a Daniel foi clara: quem está combatendo sou eu, Daniel. Quem está na luta sou eu. Precisei de ajuda, o arcanjo Miguel veio.
Agora estou chegando para te dar a resposta, mas quem está na batalha sou eu. Então, eu posso interceder e clamar pelos povos, repreender a malignidade que está nos povos, sim, devo fazer, mas eu nunca devo esquecer que eu não tenho poder para fazer nada lá. Eu não tenho poder para fazer nada lá. Agora, poder para fazer aqui dentro de mim eu tenho. Você tem poder para fazer dentro de você. E essa pregação é de batalha espiritual bíblica, não é de autoajuda, não. Você sim precisa do poder que desce do alto para te ajudar nessa batalha. E aí, meu irmão, é anjo por fora sim, mas é Espírito Santo por dentro. Porque anjo não entra aqui dentro, mas o Espírito Santo habita aqui. É exatamente isso. E a Bíblia diz no Salmo 34 que o anjo de Deus acampa-se ao meu redor, porque eu temo a Deus, acampa-se ao seu redor também. Então estou guardado, amém ou não amém? Estamos guardados. Aonde é a nossa batalha? Aqui dentro. Quando a gente começar a olhar mais para dentro de nós, entendermos o campo de batalha, a gente não vai dar tiro às cegas. Já viu cego em tiroteio? Não tem um negócio assim? O cara dá tiro, gasta a munição toda. É igual aqueles filmes que a gente via há algum tempo, que o cara pegava a metralhadora, mas o cara é doido. Está atirando sem saber, já tinha atirado, atingido alguém, continua atirando, desperdiçando munição. E na batalha espiritual nós desperdiçamos muita munição. Desperdiçamos quando a gente fica tentando entender as coisas alheias e não entender as coisas propriamente nossas. E aqui Jesus está falando de algo de foro íntimo que acontece com qualquer pessoa. Ele diz: quando o valente, o diabo, guarda armado a sua casa, que é a vida da pessoa que ele está dominando, em segurança está tudo quanto ele tem, até que sobrevindo outro mais valente do que ele, que eu e você sabemos o nome dele. Se o valente é o diabo, o nome do mais valente é Jesus Cristo. Vindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, Mateus, quando vai escrever sobre isso, ele diz: amarrando-o, imobilizando-o, o vence, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Esse texto é muito rico no que diz respeito à batalha espiritual da nossa vida. Eu precisava, na minha dificuldade de falar a vocês e dificuldade de entender o texto e a Sagrada Escritura, mas eu precisava de muito tempo para falar sobre ele, um pouco mais pelo menos. Isso aqui para mim é muito interessante, que Jesus tira toda a armadura em que ele confiava e tira os seus despojos. Olhe para cá, não esqueça que ele está falando de um demônio que está dentro da vida de uma pessoa, que o demônio chama de sua casa. Jesus Cristo vem e tira ele, arranca, o nome técnico é maniatar, amarra e tira, e o texto de Lucas diz que ele tira toda a armadura em que ele confiava, toda a armadura em que o demônio confiava. Pastor Enéas, na quarta-feira, não passada, mas na outra, foi na outra, pregou sobre o capacete da salvação, leu o texto da armadura de Deus. Então, me permita ser ousado com você. Se existe uma armadura de Deus, e o texto está dizendo que Jesus diz que ele, o mais valente, tira a armadura do valente, que é o diabo, e essa armadura é a que ele confiava. E você sabe que a palavra confiar não é somente acreditar, mas a palavra confiar é: olha só, eu vou te dar esse óculos, não vou te dar, deixa eu te dar outra coisa, senão você vai pegar meu óculos. Te dar esse lápis, eu vou confiar esse lápis a você. Já ouviu essa expressão? Olha, eu vou confiar esse lápis a você, e deixa com ele, vai confiar esse lápis a ele. Então, que armadura que o diabo confiava? É aquela armadura que ele colocou dentro da vida do homem, que era a casa que ele possuía. Quem está entendendo? Agora, se o texto bíblico de Efésios 6 fala sobre a armadura de Deus, qual seria a armadura do diabo? Não é difícil. Se a armadura de Deus é verdade, que funciona como um cinto, qual é a armadura do diabo? O quê? É isso.
Se a armadura de Deus é composta pelo cinto da verdade, a do diabo é composta pelo cinto do engano, da mentira, da fraudulência. Ou seja, tudo que ele vai montar dentro da vida da pessoa é uma vida irreal, é algo inexistente, não é um projeto, não é um sonho. Como é que é o nome daquele negócio que não é sonho? Pesadelo. O que o diabo vai constituir na natureza da pessoa, no ser interior da pessoa, na estrutura da pessoa, vai construir algo que não é real. Ele vai construir um pesadelo. Quando a pessoa pensar que tem alguma coisa, não tem nada. Quando a pessoa pensar que é alguma coisa, não é nada. Quando a pessoa pensar que está se realizando, não está se realizando nada, porque ele rouba, mata e destrói. Ele não cria nada, ele copia. E nada que é copiado é autêntico. Se você fosse copiar na Xerox um documento e ele fosse a prova, a cópia fosse prova de que é real, não precisava autenticar. Guarda essa. Por que tem que autenticar uma Xerox? Porque pode haver emendas e fraudulência, fraude ali. Então tem que ir no cartório e autenticar. Olha, está aqui a real, está aqui a cópia. Ela é real, é verdadeira. Tem que autenticar. Satanás não tem poder para autenticar nada. Ele só faz cópia e mal feita, porque está faltando tinta na impressora dele. Então, se há uma armadura de Deus cujo cinto é da verdade, aquilo que o Satanás prende para dar suporte a alguém é tudo na mentira. Quando a pessoa abre o olho, já acabou tudo. Se há na armadura de Deus uma couraça da justiça, que é baseada no sacrifício de Cristo para nos justificar, no do diabo é da injustiça. É na deturpação de um relacionamento de salvação que é inexistente, de uma mudança de vida que é inexistente, de uma transformação de vida que é inexistente. A pessoa se adapta a uma religião, se adapta a uma maneira, a um linguajar, muda até algumas coisas, se traveste, transveste de alguma coisa, mas na verdade aquilo não é real. Se há um capacete da salvação na armadura de Deus, há um capacete de condenação no do diabo. Ele bota o capacete e fica condenando a pessoa, condenando. Para quê? Para segurá-lo nas suas garras, nos seus tentáculos. Se há na armadura de Deus um calçar-se no evangelho da paz, que é similar a uma sandália que o guerreiro usava, se o evangelho da armadura de Deus é da paz, do diabo é da guerra, é da confusão. A obra do diabo não traz paz a ninguém, ela é um poder de ilusão, ilusionismo, ludibriação. Se na armadura de Deus há um escudo da fé, não, do diabo é um escudo da incredulidade que vai tentar deturpar os atributos de Deus e demover da pessoa o relacionamento com o Senhor, porque vai gerar descrença no coração da pessoa. Será que Deus faz isso mesmo? A pessoa começa a duvidar. E o escudo da fé nós sabemos que também é da fidelidade. Se o escudo de Deus é o da fé, da armadura de Deus é o da fé, da fidelidade, do diabo é da infidelidade a Deus. E se há na armadura de Deus uma espada do Espírito, que é a palavra de Deus, na do diabo há uma deturpação à palavra para que haja descrédito nela, para que a pessoa creia e viva mais a sua mente nas novelas, nos seriados, nos filmes, e vive a sua vida dentro daquilo ali, histórias contadas, em coisas irreais, coisas que não são da vida, não são projetos de Deus. Para quê? Para trazer à pessoa uma falsa realidade daquilo que ele vive. Tem um monte de gente hoje que estão presos dentro de suas casas, e o período da pandemia foi uma desgraça,
para muita gente, porque ficou dentro daquela droga e foram manipulados na mente. E quando voltar à realidade da vida, não conseguem mais voltar à realidade da vida. Por quê? Porque nessa batalha espiritual travada dentro de si, essa pessoa deixou-se dominar. Se na armadura de Deus conclui orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, na do diabo a pessoa para de orar, falar com Deus. O diabo traz um desânimo que a pessoa não consegue nem mais orar. Não consegue falar com Deus 15 segundos, 30 segundos. Ele consegue falar na rede social e ficar com uma pessoa conversando 5 horas, 1 hora, 2 horas, mas com Deus não tem assunto para 5 minutos. Então, se faz parte da armadura de Deus o privilégio da oração, faz parte da armadura do diabo o desprazer de não ter relacionamento com Deus. O diabo coloca outra coisa na vida da pessoa que vai entretê-la, para desviá-la do relacionamento com o Senhor. Quem está entendendo? Não sou o dono da verdade, mas estamos refletindo em cima da palavra. E ele então diz que o mais valente lhe tira toda a armadura em que confiava. O diabo confia nisso, na mentira, na injustiça, no ódio, enfim. E Jesus então assevera, ele diz: quem não é comigo é contra mim. Só um instantinho, um intervalo aqui. Jesus diz: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Dá para entender isso? Jesus está dizendo: quem não trabalha comigo no mérito que eu quero, quem está no meio termo, está espalhando. Como é que pode uma pessoa dentro da igreja, que viveu uma crise, uma dificuldade, ao invés de correr para os pés do Senhor procurar resolver, começa a contaminar todas as pessoas? A contaminação dentro da igreja no rebanho do Senhor é de Deus ou do diabo? Eu vou perguntar de novo: a contaminação no rebanho de Deus é de Deus ou do diabo? Por que existem algumas pessoas que deixam a raiz de amargura tomar conta do seu coração, e ao invés de só ela ficar perturbada, só ela ficar doida, ela vai levar essa contaminação para a vida das outras pessoas, como tendo prazer em contaminar outras pessoas para justificar a sua contaminação. Olha, eu estou contaminado, mas tem mais gente. Ora, se alguma coisa me aconteceu, eu devo tentar resolver aquilo ali. Eu não preciso ficar espalhando para o mundo, tentar contaminar. A Bíblia diz que a raiz de amargura, ela produz, ela cresce e contamina outras pessoas. Por quê? Porque a raiz da amargura faz com que a pessoa não se cale. Ela quer falar para todo mundo: eu fui injustiçado, fulano fez isso, ciclano fez isso. Aí vai usar as armas do diabo, não é nem arma humana. A gente cansa de dizer aqui, cansa de ler na Bíblia que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. E quando uma pessoa contamina outras pessoas, ao invés de ela destruir fortaleza, ela está fazendo a fortaleza crescer. Dá para entender isso? Ou não dá? Eu estou falando de batalha espiritual. Eu não estou falando de guerra lá do arcanjo, eu estou falando de coisa dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. E a gente fica teorizando muito esse negócio e deixa de pegar a simplicidade. Quando você fala para alguém que está fraco na fé e usa palavras que ao invés de edificar vai destruir, você está sendo usado pelo Espírito de Deus ou do diabo? Eu preciso entender isso. O diabo é um desgraçado de um jogador de boliche, que ele monta as pessoas com aquelas garrafinhas, quer derrubar todo mundo. E tem gente que está do lado dele, sem perceber. Até agora, quem está ouvindo, quem vai ouvir, quem está aqui, até agora. Mas agora a verdade está chegando. Se há conspiração do maligno em alguma coisa e eu assevero aquilo, eu estou do lado do diabo.
Porque o evangelho de Cristo é da paz. A armadura de Deus é o da guerra não é de Deus, não. Não é o evangelho de Jesus, não é da guerra, não. É da paz de Deus. Então, se eu estou sendo instrumento para isso, eu estou sendo instrumento do diabo. Simples assim. E Jesus então ele diz: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quando eu leio isso, eu me lembro de Gamaliel. Lá no livro de Atos, quando batiam nos crentes, queriam prender, ele falou: olha só, vocês tomem cuidado, hein? Porque se essa obra que está acontecendo aí, de evangelização em nome de Jesus, apresentando como Salvador, se isso for de Deus, primeiro que ninguém vai conseguir frustrar isso, porque se é de Deus. E o problema não é esse, o problema é nós sermos achados combatendo contra Deus. Escute isso que eu estou te dizendo agora. Eu, Ednei, estou te falando. O Espírito Santo está falando para mim, para você. Muitos de nós estamos correndo risco de sermos achados combatendo contra Deus. Quem combate contra Deus vai se arrebentar. Está escrito: aonde essa pedra tocar vai destruir. Quem se chocar contra esta pedra, essa rocha que é Cristo, vai se arrebentar. Porque ninguém combate o evangelho de Cristo e fica ileso. Pode até achar que está escapando nessa vida, mas a espiritual está se arrebentando toda. Eu estou falando, irmãos, de batalha espiritual, no campo da nossa vida, do dia a dia. E ele disse: quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, áridos, buscando repouso. Por que que o demônio, esse cabra safado, anda por lugares secos procurando repouso? Por que que ele não busca repouso nas fontes de água, no lugar bacana? Por que que ele vai buscar repouso em lugar seco? Pensa. Eu vou te dizer, porque aonde ele chega, a secura o acompanha. E quando a gente vai à Bíblia, lá em Jeremias 17, versículo 5, diz: maldito é o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço. Vai habitar, deixa eu ler. E aparta, o maldito homem que confia na carne, faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Versículo 6, porque será como a tamargueira no deserto, não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra inabitável. Olha só, o camarada que não confia no Senhor, que confia nele, vai morar no lugar inabitável do deserto. Quer dizer que até no deserto tem lugar que dá até para habitar, mas tem no deserto lugar que não dá para habitar. E o texto diz que é na terra salgada, onde não produz nada, terra estéril. É nesse lugar que o diabo procura descansar, procura conforto. Por quê? Porque aonde ele chega, ele transforma a vida da pessoa que ele entra dessa forma, seca. A pessoa fica seca, ela fica esmirrada na vida espiritual, porque ele vai consumindo a vida da pessoa. Lembra daquela carta que Jesus manda João escrever? Tens nome do que vive, mas está morto. Você olha a estrutura da pessoa, a pessoa está viva, tem CPF e identidade, mas espiritualmente falando, ela é seca. Ela está como uma tamargueira no deserto, porque ela confia em si mesma. Por quê? Porque essa autoconfiança generalizada é uma intuição do diabo na vida da pessoa. Se terminasse a palavra por aí, a gente ficaria sem saída. Mas o próximo versículo 7 diz: bem-aventurado o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Eita, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Você, crendo em Deus, é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Você recebe esta palavra? Neste conjuntura de batalha espiritual, eu confio no Senhor, então as minhas raízes se estendem para o ribeiro e eu sou alimentado pelo Senhor. Amém?
nessa terrível peregrinação na vida humana, nós somos sustentados por Deus. Nessa batalha espiritual, nós não vamos morrer, nós vamos sobreviver, dando glória ao nome do Senhor, e vamos chegar na terra prometida, que é o céu. Você pode dar glória ao nome do Senhor? Aproveita. Ele diz que o espírito mundo sai do homem, anda por lugares áridos, secos, procurando repouso, e não achando, diz: eu tornarei para minha casa de onde saí. E ele diz: eu vou tornar para lá, e ele vai. E é aí que a gente chega para a gente orar, daqui a pouquinho. Quando ele volta, como é que está a casa? A casa está, quando ele chega, e chegando ele acha a casa varrida e adornada. Então, pensa comigo, se ele chegando, ele acha a casa varrida e adornada, é porque ele está por dentro ou por lá de fora? Ele já entrou, ele já está vendo como a casa está. A característica da casa é que uma outra pessoa passou por ali, fez uma arrumação, uma faxina completa, uma reforma completa. A casa está varrida. Se ela está varrida, antes ela estava como? Cheia de lixo. Acha varrida e adornada. Se ela agora está adornada, antes ela estava como? Uma feiura só. Mas agora a palavra que adorno no original quer dizer embelezada. E a gente acha referência a isso com aquilo que é marca de Cristo através do seu Espírito, que Ele embeleza, Ele adorna a vida da pessoa para viver para Deus. E o adorno que Jesus dá, Pedro diz que a beleza da mulher não deveria ser no frisar dos cabelos, como as mulheres costumavam fazer naquela época, engomar, fazer aquele negócio todo, aquelas tranças, e a beleza da mulher não esteja nisso, não seja essa a principal beleza da mulher, mas no ser interior, de um espírito submisso ao Senhor, quebrantado, devotado a Deus. Ele diz que essa é o embelezar da vida de cada pessoa. E esse espírito, ele acha a casa, a vida da pessoa varrida e adornada, e no grego é cosmel, que quer dizer em ordem, está tudo no lugar certo. Ou seja, quando Deus entra na vida de uma pessoa, Ele põe tudo no lugar certo. Como é que é a sua casa? Eu sei onde eu guardo meus papéis, meus livros, meus negócios, eu sei. Qualquer pessoa que chegar vai falar assim: que bagunça. Mas aí você diz: não, eu sei tudo onde está, tudo direitinho. Estou fazendo aqui uma comparação. Aí se alguém for arrumar, for lá faxinar, pastor Enés, é terrível. Cadê aquele papel que estava aqui? Na linguagem antiga diria: o gato comeu, mas não tem gato lá em casa. Então o gato não pode ter comido. Mas a pessoa arrumou. Arrumou do jeito que era para arrumar, tudo direitinho, limpinho. Mas eu não consigo achar às vezes, acho que você também não consegue achar, não é verdade? Estou fazendo só que pensando com você. Só que quando Jesus passa na nossa vida, Ele põe as coisas que a gente pensava estar no lugar certo, Ele põe no lugar certo. Porque aquele lugar que a gente estava colocando cada aspecto da nossa vida não era a postura certa que Ele queria e que funcionaria bem. Ele vai e coloca tudo no lugar certo. E aí o diabo chegou e achou tudo no lugar que ele não deixou. Ele deve ter ficado endemoniado, né, esse demônio. Não achou, achou tudo fora do lugar. Porque para ele, fora do lugar era arrumado. A vida de quem serve a Deus para o diabo é uma desgraça. Por isso que o diabo fica furioso, querendo resgatar aquilo que ele disse que perdeu, mas ele não perdeu porque nunca foi dele. Satanás não perdeu nada de mim, porque nunca foi nada dele. Sempre, quem recuperou foi Jesus.
Jesus recuperou na sua vida, amém, amém, glória a Deus. Recuperou o louvor, recuperou a adoração, recuperou a glorificação. Você reconhece a obra de Cristo, você abre a boca, você glorifica Ele, você ora, você diz que Ele é Senhor, você lê a palavra dEle, porque você quer ter comunhão com Ele. Recuperou. A gente vive entupido, sentindo as coisas, nem falava com Deus. Como é que pode uma pessoa que diz que é crente ficar sentindo opressão, sentindo a coisa e não fala com Deus? Procura gente para orar por ela. Ora por mim que eu estou me sentindo oprimida. Mas a primeira pessoa que tem que se levantar contra isso é a pessoa. É a própria pessoa. E aonde está o relacionamento com Deus? Eu digo, Satanás roubou. Porque ele inibe isso para que a pessoa fique sem essa arma divina. Aí quem amarra é o diabo que amarra a vida da pessoa. Então a Bíblia diz que ele acha a casa varrida e adornada, tudo em ordem. É uma proposta da nova vida de Cristo. Colocar as coisas na nossa vida em ordem. Hein, macho? Tua vida era uma desordem. Que cabrazinho esquisito. Mas Deus teve misericórdia de você, não é? Então, quando ele volta e vê essa cena, o que o diabo, como que aquele espírito se vê diante daquela modificação que Jesus fez? Impotente. Fala, caramba, eu estou endemoniado, eu estou possesso de mim agora. Como é que essa vida foi transformada? Como é que pode? Como é que mudou tudo? Ele quer reagir, mas ele não tem poder, porque ele se vê sem força para reagir ali dentro da vida daquela pessoa. O que ele faz? Ele vai e busca 7 piores do que ele, porque ele precisa de ajuda. E a Bíblia diz que ele volta. Ele vai, chama 7, e a Bíblia diz piores do que ele, e entrando habitam ali, e a Bíblia diz que o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Ou seja, é pior, quando ele diz o primeiro, diz que é pior do que estava antes. Quando um demônio só agia na vida dele, agora são 8, porque ele traz 7, 7 eles são 8. Então o estado dessa criatura aqui, desse homem, é pior do que estava antes, com um demôniozinho só agindo. Entenda quando eu digo um demôniozinho só, não é para estar agindo nenhum, é para estar agindo o Espírito Santo. Mas quando a pessoa se envolve com Deus e não leva a sério a libertação que Deus traz, ele se vende de novo ao espírito maligno. Por quê? Esse negócio de casa adornada, varrida, é a contextualização da vida de alguém que encontra com Cristo, prova da salvação, e vira as costas para Jesus. Ele se harmoniza a religião, ele acha a irmandade legal, ele recebe algumas coisas porque está ali perto de gente que ora por ele. Ele muda o seu linguajar, porque falar palavrão no meio dos crentes não cola, embora cola falar no meio dos amigos de trabalho, mas ele se policia na igreja, porque na igreja não pode. O Deus que está na igreja é diferente daquele que está vendo ele lá, será? Mas aí ele articula, até o linguajar dele, ele se policia, finge para a mulher, finge para o marido, toma cuidado. Isso é a pessoa que a casa está só varrida e adornada, mas não tem relacionamento espiritual verdadeiro com Deus. A casa está desocupada, ela está limpa, adornada, varrida, mas está vazia. Tem um resquício ali da obra que Jesus fez quando passou pela vida daquela pessoa. Mas Jesus não ficou morando. Por quê? Porque de alguma forma essa pessoa mandou Jesus embora em algum momento da sua vida. E eu sinto muito, mas eu tenho que parar aqui. Eu não tenho mais condições de continuar. Mas o texto diz que ele leva 7 piores que ele, o estado é pior que o primeiro, por conta dessa pessoa agora estar mais envolvida do que antes nessa malignidade. Quando a gente lê Efésios 4, se você quiser anotar para ler em casa, Efésios 4, 22 ao 24, diz que a gente deve se despojar do velho homem e se revestir do novo homem. Então a mudança na minha vida tem que ser completa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram,
eis que tudo se fez novo. Então eu pergunto, como é que é a sua vida? Como é que está? Nesse negócio de batalha espiritual, você gosta de batalha espiritual? Gosta de orar para anjo? Gosta de se interessar por isso? Mas você continua tendo atitudes que você tinha antes de conhecer a Jesus, que você sabe que é contra a lei de Cristo, que é contra a palavra de Deus, e você supera isso e vai levando a sua vida assim? Ou Jesus Cristo realmente mudou sua vida e você está transformado, você se despojou do velho homem, como tirando um casaco, jogando fora e colocando o novo, do novo homem, é algo simbólico que a Bíblia diz. Despojar-se para vestir-se. Não dá para se vestir de uma nova criatura com a vestimenta antiga, ainda usada. Existem pessoas que não tiram a veste velha espiritual e botam uma nova por cima espiritual. E pensa que a coisa vai funcionar. Não adianta. Deixa eu dar um exemplo, eu sei que não acontece com você. Agora eu vou confessar. Esses dias eu dormi sem tomar banho, porque cheguei em casa, mexeram em alguma coisa da água lá que não era para mexer, e era já 00:30 e eu ia ter que tomar banho frio. Falei, não vou tomar. Eu confesso, eu lavei o pé, o rosto, a mão, a axila e só, e deitei. No outro dia de manhã eu fiquei contando o horário para eu levantar e poder ter água para tomar banho quente. E a primeira coisa que eu fiz foi tomar banho. É muito ruim dormir sem tomar banho. Agora imagine uma pessoa que chega em casa, suou o dia inteiro, ele dorme sem tomar banho, levanta no outro dia, ele não veste a mesma roupa para não ficar feio no trabalho ou no lugar que ele vai estar com a mesma roupa. Aí ele põe uma outra roupa limpa por cima de um corpo sujo. Quem pega o evangelho para disfarçar-se na vida espiritual é similar a uma pessoa que não se banha e bota uma roupa limpa por cima para fingir que está limpo. Mas no final do dia, aquela roupa limpa já vai adquirir o mau odor da caraca que o porco dormiu, e vai aparecer o cheiro ruim para todo mundo. Isso é meio chato de falar? É. Mas com esse versículo eu concluo aqui, isso está na Bíblia. Abra sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2, está lá perto de Apocalipse lá. 2 Pedro, capítulo 2. Versículo 20. Quem achou? Eu tenho que ler para terminar aqui. Você anota, você vê em casa depois. Ouça então a minha leitura que eu vou fazer. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 ao 24. Já deram até cola. 2 Pedro capítulo 2, versículos 20 ao 22, perdão. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos. É a história dessa que Jesus contou. Tornou-se-lhe o último estado pior que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Agora escute, deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, e se você quiser anotar, é Provérbios 26:11. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Ou seja, olhe para mim, eu já dei esse exemplo uma vez, deixa eu falar de novo. Eu não sei, agora tem até animal de estimação dentro de casa, porquinho, você já viu? Tem gente com porquinho dentro de casa. Não sei se eles dão um perfume para o porco tomar, para o excremento dele não sair tão fedido, deve ser. Mas você pega uma porquinha, já viu uma porquinha na roça, lá na selva? Ela come, faz o excremento, fica tudo vizinho, pisa num comendo do outro.
Aí você pega a porquinha e lava ela. Presbítero Sérgio, você escova bem a porquinha, joga um cheiro debaixo das axilas dela, se é que porco tem axila, põe um lacinho na cabeça da porquinha, um brinquinho preso aqui, ó. Ah, porquinha linda. Escova o dente da porquinha, a língua, para ficar um odor menos fétido. Vai lá na conjuntura traseira e põe uma roupinha, um babadinho. Ô, porquinha linda. Beija ela e fala: ô, meu amor, tu tá limpa. Pega a porquinha e solta no chão. O ser da porca leva ela para de novo fuçar na terra e procurar a lama, porque a natureza dela é uma natureza não mudada. Por fora está adornada e bonitinha, pastor Enéas, mas o espírito de porca continua dentro dela, não foi mudado. Me desculpe, a analogia é cruel, não é para matar ninguém, mas é para despertar. Assim é a pessoa que simula uma mudança de vida da qual ele nunca mudou. Tem cheiro de crente, tem roupa de crente, tem estilo de crente, fala como crente durante algum tempo, presbítero Leal, mas daqui a pouco o mau odor do pecado ressurge, porque ele nunca foi tirado. O espírito sempre foi de pecador, nunca foi transformado pelo poder de Deus. E nessa batalha espiritual eu tenho que saber: Jesus Cristo mudou meu viver.